Então beleza, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu acho que, se não me engano, se eu não perdi as contas aí, a gente está na live número 8. Tá tudo amarelo, né? Vai ficar amarelo mesmo, paciência. A voz tá beleza, o que importa é a voz. Então a gente tá na live número 8, né, gente? Hoje tem menos gente, já tô vendo aqui que tem 150 pessoas, 155, mas tá massa. Bastante gente aí pra gente conversar. Quem não assistiu às outras lives, né, está perdendo. A gente tem algumas lives que eu estou mandando ali pelo e-mail para quem está cadastrado. Então, quem não se cadastrou ainda, vai lá no meu perfil depois, tá? Aí tem um link, tem um link de cadastro lá para a live 5 e para a live 6. Eu devo estar mandando a gravação da live 7, que foi a última live, provavelmente essa semana aí. Eu devo mandar, tá? Então, se cadastrem lá para receber. Então, todas as lives eu estou mandando. Essa é a última semana que eu vou deixar as lives sempre disponíveis. Então, a partir da semana que vem, eu vou deixar todas as lives disponíveis por pouco tempo. 1 dia, 2 dias, 5 dias, não sei, eu ainda não decidi. Mas vai ficar pouco tempo disponível. Então, sugiro que vocês assistam por aqui. Quem conseguir, quem não conseguir assistir por aqui, que assista a gravação, e tem que ser rápido, ok? Então, a live de hoje é uma live que a gente vai falar sobre carboidratos, aquele nutriente, macronutriente que é tão injustiçado, coitado dele. É importante assistir essa live hoje, assistir a aula toda, porque a gente vai compreender um pouquinho a função dos carboidratos, os tipos de carboidrato. Isso vai ajudar bastante vocês a compreender um pouquinho mais sobre dietas low carb, que vai ser um tema provavelmente da próxima live. Se não for a próxima live, daqui umas 2 lives a gente vai falar sobre low carb, tá? Então é importante entender. A gente já falou um pouquinho sobre carboidrato na aula que eu falei sobre nutrição para hipertrofia. Então, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais em alguns aspectos que eu considero bem interessantes. Então, como a gente já tem aí quase 200 pessoas ao vivo, eu vou agora fazer aquela fechada nos comentários de vocês para a gente poder acompanhar, porque em alguns momentos eu vou buscar uns slides ali para vocês assistirem e ficar um pouquinho mais didático, tá? Então não vamos perder tempo, porque tem bastante assunto para a gente abordar. Então vou desativar os comentários agora e nós vamos partir então para... Opa, deixa eu pegar um negocinho aqui. Então vamos lá, qual que a gente vai falar na live hoje? A gente vai falar, deixa eu mostrar aqui para vocês os slides aqui, para vocês irem acompanhando, vai ficar um pouquinho melhor. Então a gente vai começar a live falando sobre a função do carboidrato, tá? Qual a função que ele tem na nossa vida de uma maneira geral. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de carboidratos. Então vamos definir o que são, quais os tipos de carboidrato, vamos falar sobre açúcar, sobre amido, sobre os diversos tipos de carboidrato que a gente tem, que isso traz bastante confusão. Depois a gente vai falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica, para vocês entenderem de uma vez por todo qual o impacto que isso aqui vai ter na nossa, no ganho de peso, né, para quem quer emagrecer, na saúde. E depois a gente vai falar sobre as melhores opções de carboidrato, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender, o carboidrato é um alimento fundamental, é um nutriente fundamental ali para a nossa saúde, tá? Para a nossa saúde e inclusive para o desempenho de esportes, tá? A principal função do carboidrato é fornecimento de energia, tá? Então assim, sem energia eu não consigo funcionar, tá? Então alguns órgãos eles dependem exclusivamente de carboidratos, por exemplo, as células sanguíneas ali, os eritrócitos. Alguns órgãos eles têm muita predileção pelo carboidrato. Então posso citar o cérebro, por exemplo, ele funciona muito melhor com carboidrato, funciona bem com carboidrato, tá? E para o desempenho esportivo, nosso músculo, principalmente para atividades que têm mais intensidade, ou atividades que têm uma duração ali, necessitando de mais intensidade ali, o carboidrato é um elemento fundamental. Então, agora o problema é o seguinte, então a gente está falando que ele é um elemento aí fundamental para o fornecimento de energia, tá? Só que se eu consumo uma quantidade muito grande de carboidrato, mais do que eu preciso,
ele vai passar a ser utilizado como estoque de energia. Tá? Então, por isso que talvez muitas pessoas acabam ficando com medo do carboidrato, com medo de engordar. Então, hoje a gente tem, um terrorismo nutricional gigantesco ali em torno do carboidrato. Mas não, o carboidrato ele não é um vilão, ele não é um elemento que vai engordar se a gente conseguir utilizar ele na quantidade adequada. Então funciona mais ou menos da seguinte forma: a gente precisa de uma quantidade X de carboidrato. Se eu usar uma quantidade muito maior, aquele excedente de carboidrato que eu não estou utilizando, ele vai ser convertido em energia de armazenamento. E essa energia de armazenamento é o tecido adiposo. Na verdade, nosso corpo a gente armazena energia principalmente no músculo na forma de glicogênio, no músculo e no fígado na forma de glicogênio, que é o carboidrato armazenado nesses dois tecidos, e no tecido adiposo na forma de gordura. Tá? Então, o carboidrato ele vai ser fundamental para a gente até um determinado ponto. Passando desse ponto, a gente acaba tendo prejuízo com ele, porque a gente pode engordar e, consequentemente, vir a ter uma série de alterações metabólicas. Ok? Então, a principal função do carboidrato é para fornecimento de energia. Quando a gente vai falar ali de treinos de academia, musculação, corrida, todas essas atividades aí, elas dependem em parte ali de carboidrato. Só para vocês terem ideia, o carboidrato ele é tão importante, tão fundamental para a gente, que se a gente não consome carboidrato, nosso corpo se vira para produzir carboidrato. Ele vai produzir carboidrato a partir de outros substratos que não são carboidratos, né? Então, por exemplo, a partir de alguns aminoácidos, a partir da própria gordura. Então, nosso corpo dá um jeito de produzir glicose num processo bioquímico que a gente chama de gliconeogênese. Tá? Então, o carboidrato ele é importantíssimo para a gente, principalmente para as pessoas que praticam esportes de alta intensidade, atividades de mais intensidade. Ok? E aí a gente vai ter que definir então um pouquinho esses carboidratos. A gente define eles em basicamente 4 tipos. Tá? Então, vamos olhar ali para a tela para a gente acompanhar esses tipos de carboidrato. Deixa eu virar aqui rapidinho. Então, a gente vai dividir os carboidratos em... Cadê? Vamos lá. O negócio está difícil de dar zoom aqui. Em monossacarídeos. Tá? O que são os monossacarídeos? São carboidratos que é uma molécula só de carboidrato. E aí a gente tem a glicose, a gente tem, né? Vamos olhar aqui, a gente tem a glicose, a gente tem a frutose e a gente tem a galactose, tá? Então esses são considerados os monossacarídeos. Aí quando a gente tem 2 dessas moléculas juntas, então por exemplo, se eu tenho deixa eu pegar aqui. Se eu tenho uma molécula de glicose junto com a molécula de frutose, aí a gente vai ter um disacarídeo, ou seja, 2 moléculas juntas. Juntando a glicose com a frutose, a gente vai ter a sacarose. A sacarose é o açúcar de cozinha, aquele açúcarzinho branco que a gente conhece, tá? Se a gente tem uma molécula de galactose junta com a molécula de glicose, aí a gente vai ter a lactose, que é outro disacarídeo. Se a gente tem 2 moléculas de glicose juntas, a gente tem a maltose, que é o terceiro disacarídeo. Tanto o monossacarídeo quanto os disacarídeos, eles formam aquilo que a gente chama de açúcares. Então, quando eu estiver falando açúcar, a gente está falando de uma dessas moléculas, que elas são únicas, tá? Se a gente estiver falando da glicose, da frutose e da galactose, ou elas são duplas se a gente estiver falando da sacarose, da lactose e da maltose. Então, quando vocês ouvem falar sobre açúcar, é tudo isso. Então, a lactose é um açúcar? Sim, a lactose é um açúcar. A frutose é um açúcar? Sim, a frutose é um açúcar. Ok? E aí a gente tem aqueles elementos que têm mais moléculas juntas, que a gente chama de oligossacarídeos e polissacarídeos. Os oligossacarídeos são moléculas de carboidrato que variam aí de 3 a 10, 12 moléculas. Tá? Exemplos que a gente conhece bem eles ali, principalmente a galera da maromba. A maltodextrina é um oligossacarídeo e a dextrose é um oligossacarídeo. Tá? E a gente tem alguns outros oligossacarídeos, por exemplo, os fruto-oligossacarídeos, que estão presentes em alguns outros alimentos. Tá? A maltodextrina, tá? Vamos lá. Opa, voltar. Tanto a maltodextrina, por exemplo, quanto a dextrose, que é comum a gente ver às vezes em suplementos alimentares, a gente vê, por exemplo, hipercalórico,
elas, apesar de não ser considerado açúcar, elas possuem uma repercussão metabólica ruim, muito parecido com o que a gente tem, por exemplo, com açúcar de cozinha, com a sacarose. Então, consumir maltodextrina e destrose, a gente vai ter picos insulinêmicos e repercussões metabólicas não tão boas, ok? Os melhores carboidratos para a gente estar consumindo, em termos de carboidratos complexos, carboidratos que têm uma estrutura maior, são os polissacarídeos, tá? Então, moléculas aí acima de 10, 12 moléculas juntas de glicose, que eles vão formar, por exemplo, os amidos, que são os polissacarídeos mais abundantes ali em alimentos como batata, tubérculo, massas, etc. E o glicogênio. O glicogênio é a forma que a gente armazena o carboidrato no nosso corpo, ok? Então esses carboidratos aqui são os carboidratos que a gente tem ali disponível. Então a gente vai separar basicamente eles em carboidratos mais simples ali, que são os disacarídeos e os monossacarídeos. São carboidratos que geralmente são absorvidos mais facilmente, mais rapidamente, e alguns oligossacarídeos. E os polissacarídeos, que eles tendem a ter uma digestão um pouquinho mais lenta, são moléculas maiores e fornecem muito carboidrato para a gente, muita glicose. Ok? Aí vamos lá. Aqui a gente tem nesse quadro aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, quais os alimentos que são ricos em amido, tá? Que são os polissacarídeos ricos em amido. A gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, eu acho que dar um zoom aqui. A gente tem, por exemplo, alguns grãos, como por exemplo arroz, trigo, aveia, cevada e outros carboidratos, eles são amido, tá? Amido. A gente tem os outros vegetais ali como batata, tubérculos, tá? Em geral, por exemplo, mandioca, eles também são amido. E a gente tem as leguminosas, como por exemplo feijão, grão de bico, lentilha, que também são amidos. Ou seja, esses carboidratos que eu falei para vocês, leguminosas, tubérculos e grãos, eles são carboidratos ricos em amido, ok? Já frutas, aqui a gente tem exemplo aqui, por exemplo, da maçã, laranja. Eles, diferente do que as pessoas imaginam, eles não são apenas frutose. As frutas, dentro das frutas a gente tem a frutose livre, tá? Que, ou seja, um monossacarídeo. A gente tem a glicose e a gente tem a sacarose. A sacarose que é aquele açúcar de cozinha. Então, dentro da fruta a gente tem esses 3 carboidratos. Não é só a frutose, mais para frente a gente vai ver isso. E nos adoçantes, aí eu não estou falando dos adoçantes artificiais ali, os adoçantes não calóricos, eu estou falando ali de, por exemplo, cana-de-açúcar, o adoçante, o açúcar da beterraba, o mel, xarope de elevado teor de frutose, tá? Xarope de milho, eles também são ricos em frutose, sacarose e glicose. Também são carboidratos simples. Então esses aqui são os que a gente chama de açúcares. Ok? Então na fruta a gente tem açúcar e nos outros carboidratos, como o que a gente chama de açúcar mesmo, açúcar branco, o mel, também são os alimentos que são ricos em açúcar. Então toda vez que a gente estiver falando em açúcar, a gente está falando desses alimentos. Ok? Então a gente vai entender agora um pouquinho qual que é a repercussão metabólica que cada um desses tipos de carboidrato eles vão fazer na gente. Então a gente vai dividir em carboidratos de absorção rápida e carboidratos de absorção lenta, ok? E isso aí vai ter uma relação direta com alguns aspectos que são importantes. Então, por exemplo, carboidratos de absorção rápida, eles tendem a fazer a gente engordar com mais facilidade. Vocês vão entender o porquê. Carboidratos de absorção lenta tendem a fazer a gente engordar com mais dificuldade. Tá? É claro que depende muito da quantidade, a gente vai falar bastante disso depois, mas é bom vocês entenderem qual a repercussão metabólica tem o carboidrato de absorção rápida e o carboidrato de absorção lenta. Então vamos lá, carboidratos de absorção rápida. Meu Deus, esse negócio está difícil aqui. Vamos lá. Geralmente o carboidrato de absorção rápida, o que acontece com ele? Ele rapidamente é digerido e chega lá na nossa corrente sanguínea. E ele faz com que a gente tenha um quadro de hiperglicemia. Ok? Ou seja, uma alta no nosso açúcar sanguíneo. Então a gente vai ter uma
hiperglicemia se a gente come um carboidrato ali de absorção muito rápida. E essa hiperglicemia, ela vai ser acompanhada por um aumento da secreção de insulina, que é o hormônio responsável por levar esse carboidrato para dentro das minhas células. E aí eu vou ter um quadro de hiperglicemia junto com uma hiperinsulinemia. Isso vai culminar numa hipoglicemia. Por quê? Porque se eu tenho muita insulina na minha corrente sanguínea, eu vou ter uma tendência a captar muito rapidamente essa glicose que está ali na corrente sanguínea. E aí, se eu capto essa glicose muito rápida, eu vou ter um quadro de hipoglicemia, ou seja, cai o meu açúcar na corrente sanguínea. Quando cai o meu açúcar na corrente sanguínea, o meu cérebro entende que está faltando energia e ele estimula a fome, tá? Ele estimula a fome. Então, carboidratos de absorção rápida, eles tendem a fazer uma hiperglicemia junto com uma hiperinsulinemia que vai culminar em uma hipoglicemia e isso vai levar a gente a ter fome, ok? Então, esse é o motivo pelo qual o carboidrato de absorção mais rápida não é tão interessante quanto o carboidrato de absorção mais lenta. Então, o que o carboidrato de absorção lenta? Qual que é a repercussão metabólica dele? Então, a gente tem uma liberação gradativa daquela glicose na corrente sanguínea. Tá? Então, se eu como um amido de absorção lenta, eu vou liberar gradativamente a glicose. Com isso, eu vou liberar gradativamente a minha insulina. Então, devagarzinho eu vou liberando insulina para poder captar essa glicose e essa glicose vai estar disponível como fonte de energia gradativa. Com isso eu controlo a minha fome, porque eu não tenho a hipoglicemia, ok? Então esse quadro aqui que eu mostrei para vocês é o que tende a acontecer, tá? É claro que eu estou tentando levar aos extremos, quando eu tenho um carboidrato de absorção muito rápida e quando eu tenho um carboidrato de absorção lenta. No dia a dia, na alimentação tradicional, a gente tende a mudar um pouquinho isso, porque a gente às vezes coloca outros alimentos junto a esses carboidratos. E mais pra frente a gente fala sobre isso, ok? Aí agora eu trouxe um gráficozinho, um organograma, que dá para entender melhor qual que é a repercussão metabólica quando a gente usa os dois tipos de carboidrato. Na verdade, assim, quando a gente usa monossacarídeo, que são aquelas moléculas mais simples, ou quando eu uso disacarídeos, e depois eu vou falar sobre quando a gente usa os amidos, tanto de digestão rápida quanto de digestão lenta. Então, primeiro, o que acontece? O primeiro monossacarídeo que a gente vai falar aqui é a frutose. Com isso, vocês vão até entender o porquê que as pessoas demonizam tanto a frutose. Então, o que acontece com a frutose? A primeira coisa é que a frutose ela não depende de insulina para ser absorvida. Então a glicose ela é absorvida sem a necessidade de insulina. Quando essa frutose chega ali na minha corrente sanguínea, ela vai para o fígado, porque lá no fígado eu tenho enzimas que são enzimas que vão conseguir metabolizar essa frutose. Aí essa frutose, o que acontece com ela? Ela pode se transformar em glicogênio hepático, tá? Então ela fica armazenada, uma parte dela ali no fígado, mas se eu sou uma pessoa que eu não faço muito exercício, que eu não tenho gasto ali de glicogênio muscular ou de glicogênio hepático, eu vou estar cheio ali de glicogênio. E aí essa frutose ela pode ser convertida em gordura num processo que a gente chama de lipogênese de novo. Tá? Então é uma transformação daquele carboidrato ali, daquela frutose, em triacilglicerol, que é gordura. E essa gordura ela fica ali no fígado, formando, por exemplo, esteatose hepática e culminando em efeitos metabólicos ruins. Tá? Então, um exemplo deles é a esteatose hepática, resistência à insulina, intolerância à glicose, e aumento da pressão arterial. Então, essa via da frutose é uma via conhecida, tá? Então, por isso que algumas pessoas demonizam tanto a frutose. Mas mais para frente a gente vai entender qual frutose eu estou falando. Será que a frutose da fruta tem esse efeito? A gente vai ver que não. Tá? Então, geralmente, quando eu tenho um consumo elevado de frutose, tende a acontecer isso. Eu simplesmente pegar uma parte dessa frutose e transformar isso em gordura, que vai aumentar a esteatose hepática e ter outros efeitos adversos na minha saúde. Essa via também de
carboidratos de absorção rápida, aí a gente também, o que acontece com os outros? Aí a gente está falando, por exemplo, da glicose, da sacarose, que é o açúcar de cozinha, e da própria lactose. Quando a gente consome eles, a gente tem uma absorção muito rápida, e aí a gente tem a secreção da insulina, hipoglicemia, aumento da fome. Se eu tenho aumento da fome, eu vou aumentar o meu consumo energético. Tá? Então, com o consumo energético aumentado, tá? Se eu comer mais caloria, porque eu estou sempre ficando com fome, eu posso engordar. Então, esses carboidratos simples, ali, principalmente os açúcares, os disacarídeos, monossacarídeos, eles tendem a ter repercussões metabólicas mais negativas para a nossa saúde, ok? Fazendo com que a gente ganhe peso mais facilmente. Aí vamos lá, frutose. Tá? Será que a frutose é um demônio como o pessoal prega por aí? Será que ela é tão ruim para a nossa saúde? Eu mostrei que sim, o excesso de frutose. Mas e a fruta? Será que a fruta é perigosa para a nossa saúde? Será? Se a gente for olhar a literatura, o que a gente vai ver? Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas nesse artigo, que é um artigo de revisão nacional, ele fala que a ingestão média de frutose livre, tirando açúcar de cozinha, frutose que está nos alimentos na população americana é por volta de 16 gramas ao dia. Isso é uma quantidade baixa. Por outro lado, quando a gente começa a se alimentar de alimentos que têm xarope de milho, açúcar de cozinha, outros carboidratos ali industrializados ali principalmente, essa quantidade de frutose no dia chega a 100 gramas, podendo chegar até 150 gramas por dia. Ou seja, 10 vezes mais a quantidade de frutose que a gente consome na alimentação normal, que tem frutas, que tem outros carboidratos ali mais naturais, ok? Se a gente for olhar os dados do Brasil, a gente não tem tantos dados, mas há uma estimativa de um consumo médio, a população brasileira é uma população que come pouca fruta, né? Um consumo médio de 4, 5 gramas de carboidrato por dia. Eu estou falando a frutose livre, tá? A frutose está nas frutas ali. Só que quando a gente coloca nesse bolo ali sacarose, que é o açúcar de cozinha, ou xarope de elevado teor de frutose, isso passa para 27, 30 gramas de carboidrato por dia. Em pessoas que bebem muito refrigerante, por exemplo, ou que se alimentam de muitos alimentos industrializados, sucos, granola, essa quantidade de frutose é alta. Okay? O que não acontece quando a gente ingere fruta. É difícil a gente ingerir uma quantidade alta de frutose advinda de frutas. E a gente vai ver isso agora. Eu trouxe uns slides para vocês interessantes. Tá? Eu tirei esses slides aqui, na verdade, peguei esses slides de uma fonte bem confiável que tem a tabela de uma série de alimentos e eu trouxe a tabela de frutose e açúcar contido em alguns alimentos, né? Especialmente frutas. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, como é que foi dividida essa tabela. Na primeira coluna aqui, a gente tem o total de açúcar, né? Então, a fruta ela é açúcar, ok? Então, a gente tem o total, somando a frutose, somando a glicose e somando a sacarose. Nessa coluna aqui, a gente tem a frutose livre. Nessa outra coluna, a gente tem a sacarose, que é o açúcar de cozinha ali, aquele sacarose contida ali na fruta, e nessa outra aqui a gente tem o somatório total de frutose, que é o somatório da sacarose com a frutose. Então a primeira coisa que a gente observa, que as frutas em cada 100 gramas possuem uma quantidade baixa de carboidrato. Aqui a gente tem a maçã 13 gramas, o damasco 9 gramas, na goiaba 6, melão 8 gramas, essa toranja é uma fruta que a gente nem tem aqui direito, 18 gramas. Banana, que é uma das frutas que tem mais carboidrato, 15 gramas. Isso do total de carboidrato, ali, de açúcares disponível ali na fruta. Aí vamos olhar a quantidade de frutose total. Tá? Então você vê ali, a que tem mais frutose de todas é a maçã, 9 gramas. Eu não vou mostrar, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar... Não, acho que fica melhor assim, eu vou lendo para vocês. Então a gente tem, por exemplo, damasco 3,3 gramas, a gente tem ali a goiaba 2,4 gramas, a gente tem ali, por exemplo, a banana 6 gramas de frutose, né? A banana que é tão demonizada, coitada, 6 gramas só de frutose total, amora 4 gramas, mirtilo 3 gramas,
tá? Manga, que é outra fruta que tem uma quantidade alta de carboidratos, 7 gramas. Nectarina, 3 gramas. Laranja, 4 gramas. Essa é a quantidade de carboidrato que a gente tem disponível nos alimentos ali, nas frutas. Tá? Então a quantidade baixa, imagina, eu estou falando em 100 gramas. Então provavelmente para eu ter 30 gramas de carboidrato, se eu for usar uma média dessas frutas, eu vou ter que comer 1 quilo de frutas por dia, 1,5 kg de frutas para ter uma quantidade significativa de frutose vinda disso. E a gente está associando doenças metabólicas quando a gente tem um consumo alto, acima de 100 gramas de frutose no dia. E um consumo de 100 gramas vindo de fruta, cara, é quase que impossível. A não ser que você coma muita fruta. Aí sim você vai engordar, você pode ter risco de ter problemas hepáticos, coisa que é muito improvável de acontecer. Agora, por outro lado, vamos dar uma olhada aqui quando a gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui, os açúcares, tá? Do mel, do xarope de frutose, do açúcar mascavo, tá? O açúcar de cozinha. Aí a gente tem 100 gramas de açúcar de cozinha, 97 gramas de açúcar total. Em 100 gramas de mel, a gente tem 81 gramas de açúcar. Em 100 gramas de xarope de frutose, a gente tem 80. E aí, quando a gente vai olhar a quantidade de frutose deles, aí, por exemplo, um açúcar de cozinha, 48 gramas e meio. 10 vezes mais do que a maioria dos outros carboidratos. Se a gente estiver olhando ali no mel, 43 gramas de frutose. No xarope de elevado teor de frutose, que é o açúcar que é mais comum de se adoçar sucos e refrigerantes, a gente tem 72 gramas de frutose. Tá? Então naquela Coca-Cola ali que a galera bebe, em sucos ali de caixinha, a gente tem essa faixa ali. Tá? É uma quantidade gigantesca de frutose. E no açúcar mascavo, 42, muito parecida com o açúcar comum mesmo. Então a diferença ali de açúcar mascavo para açúcar branco, para açúcar demerara é nenhuma. A diferença deles é mais presença de vitaminas e minerais nos açúcares, por exemplo, no açúcar mascavo e no demerara, quando comparado com o branco. Mas a repercussão metabólica, a quantidade de glicose, de frutose e a repercussão metabólica é exatamente igual, não muda nada. Ok? Então, assim, deu para perceber que comer fruta não é um problema para a gente em termos de saúde, muito pelo contrário. A gente tem um monte de estudos que associam o consumo mais alto de fruta com efeitos benéficos, tá? Como proteção cardiovascular, com menor chance da pessoa engordar e assim sucessivamente. Tá? Maior longevidade. Então, o problema das pessoas é que elas não comem só fruta, elas comem fruta cheio de outras coisas. Aí come fruta, come um monte de doce, final de semana é regado a cerveja, churrasco, aí tem um valor calórico total alto e isso acaba culminando ali no ganho de peso. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora quando a gente tem os amidos, né? A gente vai caracterizar os amidos em 3 tipos, basicamente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os amidos. Então, a gente vai caracterizar eles em amido de digestão rápida, tá? Quais são os amidos de digestão rápida? São os carboidratos, por exemplo, batata, arroz, que são recém-cozidos. Então, quando os carboidratos eles são cozidos, estão quentes, eles tendem a ter uma absorção um pouco mais rápida. Então, a gente fala que eles têm a digestão mais rápida. Tá? Aí a gente tem os amidos de digestão mais lenta, que na maioria das vezes são cereais frescos, cereais crus, por exemplo, aveia, tá? Quinoa, quando você come ela, o floquinho de quinoa, por exemplo. Então esses cereais ali, eles têm uma velocidade de absorção mais lenta. E a gente tem uma terceira categoria que a gente chama de amido resistente. O que é o amido resistente? É aquele carboidrato que ele sequer é digerido por nós. Nós temos uma dificuldade, uma incapacidade de digerir esses carboidratos. E aí a gente divide eles em grânulos fisicamente inacessível. Por exemplo, aquela membranazinha que recobre o milho, por exemplo. Aquilo ali é uma fibra que ela não é digerida por nós. Tanto que se a gente não mastigar o milho, o que vai acontecer? Quando a gente for no banheiro fazer o 2, a gente vai ver ele intacto ali, né? Porque nossas enzimas não conseguem digerir. As enzimas das bactérias que estão no nosso intestino conseguem digerir aquilo, mas nós mesmos não conseguimos digerir. Aí a gente tem os grânulos de amido nativo, que geralmente é quando você pega um alimento cru, por exemplo, um arroz cru, uma batata crua, a banana verde crua. Esses alimentos eles não vão ser facilmente digeridos por nós, ok?
E a gente tem o que a gente chama de polímero de amido retrogradado, tá? Que é quando a gente tem um carboidrato que a gente cozinha ele, aí ele sofre um processo que a gente chama de gelatinização, e depois que esse processo de gelatinização acontece e a gente resfria esse alimento, ele tem uma retrogradação desse amido e ele passa a ter uma velocidade de absorção lenta. Então é mais ou menos o seguinte, se eu como uma batata ou um arroz cozido e quente, eu vou ter uma digestão dele um pouco mais rápida. Se eu deixo esfriar esse alimento, parte daquele amido vai sofrer um processo de retrogradação e ele vai ser digerido mais lentamente, ok? Então ele fica com índice glicêmico mais baixo. Então esses são os tipos de carboidrato. E qual a repercussão metabólica deles? A gente tem, quando o carboidrato tem absorção lenta, a gente vai digerir ele lentamente, vai manter a glicemia estável, tá? Liberação lenta da glicemia. Depois a gente vai fazer com que a resposta insulinêmica seja lenta, branda, mantendo o nível de saciedade e controlando ali a nossa ingesta calórica. Tá? Se o carboidrato é de absorção mais rápida, acontece o quê? Uma digestão rápida, uma absorção rápida, uma elevação rápida dos níveis de glicose sanguínea que culmina numa secreção alta de insulina, hipoglicemia depois, aumento da sensação de fome e dificuldade de controlar a ingesta calórica, fazendo com que a gente coma demais. Então, carboidratos de absorção lenta tendem a fazer isso. Já os amidos resistentes, eles sequer são digeridos por nós, eles são digeridos pelas bactérias ali do nosso intestino, eles são fermentados ali no intestino, produzindo ali um composto que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta, que estimula hormônios gastrointestinais que ajudam na saciedade, controlando a nossa ingesta calórica. Em outras palavras, carboidratos de absorção mais lenta, eles tendem a ser mais favoráveis para o nosso controle de peso, para a nossa saúde de uma maneira geral. Ok? Eu sei que essa parte é meio chata, é um pouquinho complicada, mas contextualizar isso é importante para a gente entender depois quais as melhores fontes de carboidrato. Aí a gente vai falar agora sobre as respostas glicêmicas, né? Então, sobre a questão do índice glicêmico, da carga glicêmica, que isso gera muita dúvida. Então, eu trouxe um gráfico aqui que eu acho que nesse gráficozinho vai ficar mais fácil da gente entender. Então, alimentos que têm uma velocidade de absorção alta, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter... Eita, deixa eu tentar pegar aqui. Eles vão promover ali um pico de carboidrato, né, de glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, a gente tem um aumento nas concentrações de insulina, o que vai fazer com que aquele carboidrato despenque na nossa corrente sanguínea. A gente tem a queda da glicemia. E aí isso faz a gente ter mais fome. Depois que tem mais fome, vai comer de novo, querer comer de novo. Aí depois cai a glicemia de novo, e aí tem mais fome, come de novo. Então isso aqui, esses picos de glicose podem favorecer o ganho de peso, porque a gente tende a comer mais, repercussão metabólica mais desfavorável. Por outro lado, se a gente come um carboidrato de absorção lenta, ele vai dar um aumento lento na corrente sanguínea ali, mantendo a glicemia mais estável. E isso permite com que a gente tenha menos fome. Ok? Então, isso aqui a gente chama de índice glicêmico, que é a velocidade que a gente consegue digerir aquele carboidrato e ele chegar na nossa corrente sanguínea. Então o índice glicêmico é uma classificação que a gente dá para os alimentos de carboidrato e o potencial que esse carboidrato tem de elevar a glicose na corrente sanguínea. Basicamente é isso. Aí a gente vai classificar os alimentos em alimentos de baixo índice glicêmico, moderado índice glicêmico e alto índice glicêmico. Tá? Então, carboidratos de baixo índice glicêmico e de moderado índice glicêmico supostamente são aqueles carboidratos que teriam um melhor efeito para a nossa saúde, para o controle de peso. Por outro lado, carboidratos com alto índice glicêmico são aqueles carboidratos que teriam a tendência a fazer a gente comer mais e ter uma repercussão metabólica pior. Isso é o que todo mundo fala, mas a gente vai ver que isso não é o ponto fundamental para quem quer controlar o peso. Okay? Tem uma coisa que é mais importante, que é a quantidade total de carboidrato, e aí a quantidade de carboidrato mais o índice glicêmico, a gente dá o nome de um outro fatorzinho que a gente chama de carga glicêmica. Tá? Então a carga glicêmica ela é o produto do
índice glicêmico mais o total de carboidrato na dieta. Ok? Então, se um alimento tem baixa carga glicêmica, ele é um alimento que com certeza é melhor para controlar o nosso peso, para evitar que a gente engorde. Se é um alimento com alta carga glicêmica, ele é um alimento pior. Então, esse índice aqui, que é a carga glicêmica, ele é um índice mais interessante do que o índice glicêmico, se a gente estiver pensando em ganho de peso. Ok? Então, eu trouxe 2 alimentos para a gente comparar e vocês poderem entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos comparar aqui o macarrão branco mesmo, com a melancia. Aí eu vou pegar uma porção padronizada de 180 gramas. 180 gramas de melancia ou 180 gramas de macarrão. Se a gente for olhar de forma isolada o índice glicêmico, olha o índice glicêmico do macarrão, 51. De forma surpreendente, ele tem até o índice glicêmico baixo. 51 é considerado o índice glicêmico baixo. Tá? Já o índice glicêmico da melancia, o índice glicêmico da melancia é 80, o índice glicêmico alto. Então o que acontece? Se eu estiver pensando isoladamente em índice glicêmico, eu vou falar que a melancia engorda mais do que o macarrão, porque ela tem um índice glicêmico alto. Tá? Então, 180 gramas ali comparando 180 gramas de melancia com 180 gramas de macarrão, eu vou falar que a melancia é pior. Só que é claro que não é pior. Tá? A gente tem que pensar na quantidade total de carboidrato. Ok? Por exemplo, em 180 gramas de macarrão, eu tenho 41 gramas de carboidrato. O que vai fazer com que esse macarrão tenha uma carga glicêmica de 23, que é uma carga glicêmica alta. Por outro lado, a melancia tem um total de carboidrato de 9. Tem só 9 gramas de carboidrato em 180 gramas de melancia, o que faz com que a minha carga glicêmica seja 7. Então, se eu estiver falando da mesma quantidade de macarrão e de melancia, para eu controlar o meu peso, para eu emagrecer, a melancia é melhor. Por quê? Porque ela tem menos carboidrato, ela tem uma carga glicêmica menor. Ok? Então, eu não vou falar nem muito de carga glicêmica, é falar sobre a quantidade total de carboidrato. Então, se a gente estiver falando em emagrecimento, por exemplo, e controle do peso, a gente tem que pensar muito na quantidade. Então, uma dieta para emagrecer tem que ser uma dieta com menos caloria. Inclusive, menos caloria vindo de carboidrato. Menos caloria vindo de gordura, menos caloria vindo de álcool e menos caloria vindo de carboidrato. Então, a gente pode escolher os melhores alimentos em função disso. Ok? Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui para falar. Então, resuminho aqui sobre o que influencia na nossa glicemia. Então, o fator mais importante, inclusive para o resultado, é a quantidade de carboidrato, ok? A gente também tem que se importar com a taxa de digestão, absorção e metabolismo. E isso aqui é muito individual. Tem pessoas que digerem mais rapidamente alguns tipos de carboidrato, ok? Então, por exemplo, a resposta de índice glicêmico de um carboidrato, por exemplo, da batata em uma pessoa, a mesma quantidade pode ser diferente em outra pessoa, porque isso depende, às vezes, da quantidade de enzimas digestórias que ela secreta, depende da quantidade, por exemplo, das bactérias ali do intestino. Então, tudo isso vai influenciar na resposta glicêmica. Além disso, o uso, a ingestão concomitante a outros alimentos. Então, se eu como uma batata pura, eu vou ter o índice glicêmico X. Se eu como uma batata junto com vegetais que têm fibras, junto com proteína que tende a ser digerida mais lentamente, ou com gordura, eu vou ter uma resposta glicêmica mais branda. Assim como a forma de preparo, como eu falei para vocês. Então o carboidrato é o quê? Ele é comido frio? Ele é comido quente? Como é que foi o armazenamento dele? Foi em geladeira? Como é que foi o processamento dele? Ele é digerido assim? Ele é pré-cozido? Ele é triturado? Ele é moído? Ele é liquidificado? Tudo isso vai influenciar as respostas glicêmicas, ok? Então, assim, é tão complexo a gente ficar pensando nisso, ficar pensando em índice glicêmico, carga glicêmica, esquece. A gente tem que pensar na qualidade do carboidrato e comer carboidratos que têm mais fibras, que são mais naturais, que eles já tendem a ter uma quantidade menor de carboidrato. E o ponto fundamental é a quantidade de carboidrato. Se a gente vai falando de emagrecimento, alimentos com menos carboidrato eles vão ser melhor, porque tem menos calorias. Ok? Basicamente é isso. Então, eu trouxe uma tabela para a gente falar sobre alguns tipos de carboidrato. Eu vou falar sobre uns carboidratos que são melhores, em função disso que eu falei, e alguns carboidratos que são piores.
em função do que eu falei. E eu falei em função de basicamente duas coisas. A primeira e mais importante é sobre a quantidade total de carboidrato presente no alimento, e o segundo fator sobre a velocidade de absorção desse carboidrato. Eu poderia falar sobre um terceiro fator, que é sobre a quantidade de micronutrientes nesse carboidrato, tá? Que é a qualidade dele em si. Então, nesse sentido, vamos lá. Quais são os piores carboidratos, tá? Se eu for tentar caracterizar ali, os piores carboidratos são esses carboidratos que estão aqui na nossa frente agora, ok? Então, açúcar, de maneira geral, açúcar branco, açúcar mascavo, mel, xarope de frutose, por exemplo, aqui o xarope de agave. Esses açúcares, eles são ruins por quê? Porque eles têm muita concentração de frutose, muita concentração de carboidrato em unidade de alimento, ok? Assim como os doces de fruta em geral, qualquer tipo de doce feito com açúcar mesmo, que além de ter muito carboidrato, vai ter muita gordura, dependendo do tipo de doce. Então são ruins. Sucos, refrigerantes, principalmente aqueles sucos artificiais, eles são muito ruins, porque, primeiro, eles não têm nada de frutas, tá? Muitos deles são repletos de açúcar e corante. Refrigerante, a mesma coisa, só açúcar e uma quantidade grande de aditivos químicos. Eles são ruins por vários motivos. Mesmo um suco de uva, por exemplo, um suco de laranja, ele não é necessariamente bom para quem está querendo emagrecer. Por quê? Porque ele não tem fibra, então ele é digerido mais lentamente. A quantidade de carboidrato que eu vou ingerir ao ingerir um suco é muito maior do que se eu comer a fruta. Então, por exemplo, uma laranja, se eu estiver falando de uma laranja, depois do almoço você come uma laranja, duas talvez. Se você toma um copo de suco de laranja, você consome a quantidade de carboidrato que está em 3, 4, 5 laranjas. Tá? A mesma coisa a uva. Você, num copo de suco de uvas, é o equivalente a mais ou menos uns 2 cachos de uva, se não mais. Então, depois do almoço, você já encheu ali, vamos dizer que você comeu ali 400, 500 calorias no almoço. E aí, você de repente toma um copo de suco de uva. Você está adicionando ali mais 150 calorias que não vão te influenciar positivamente, por exemplo, na saciedade. Só vai estar tendo um acréscimo de calorias. Então, o suco de uva, o suco de laranja, suco de frutas, os naturais, eles podem ser utilizados? Cara, até pode. Mas numa dieta de emagrecimento, você adicionar suco pode não ser uma estratégia tão interessante. Eu tento estimular com que os meus pacientes não tenham esse hábito de tomar suco. Então tome água. Quer matar a sede? Mate a sede com água, caso o seu objetivo seja emagrecer. Ok? Então vai lá e come a fruta e não fique tomando suco de frutas. Além disso, a gente tem outros carboidratos ali. Então, por exemplo, farinhas de uma maneira geral. Por que as farinhas ali, elas são os alimentos ali que não são tão interessantes? Farinha de trigo, farinha de tapioca, outros, farinha de milho. Por quê? Porque eles têm uma quantidade alta de carboidrato. Simplesmente por isso. Tá? Então, por exemplo, em 100 gramas ali sei lá, se eu pegar 100 gramas de... Como é que é o nome disso aqui, meu Deus? Não é de tapioca que eu quero falar. Enfim, vamos falar da tapioca. Em 100 gramas de tapioca, eu tenho mais ou menos uns 70, 80 gramas de carboidrato. Ok? Então é uma quantidade grande. Então, se eu tenho uma tapioca grandona ali, eu estou comendo uma quantidade muito grande de carboidrato. A mesma coisa, pão ali, comparado pão francês com pão integral, pão francês eu tenho ali 20, 30% mais de carboidrato do que um pão integral. Pão integral, além de ter mais vitamina, mais mineral, mais fibra, mais fitoquímica, enfim, ele vai ser muito mais interessante porque ele tem mais proteína também, então é muito mais interessante. Macarrão, a mesma coisa. Barras de cereais, granolas, elas tendem a ser alimentos não muito interessantes porque são repletos de açúcar. Então a barra de cereal tem xarope de frutose, xarope de glicose. A maioria do cereal que está na barra de cereal é flocos de arroz, flocos de milho. Então são carboidratos que têm uma velocidade de absorção mais alta e principalmente são muito ricos em carboidratos. São alimentos que são muito ricos em carboidratos. Então o ideal é tentar evitar granola adoçada também. Então assim, a gente tem alimentos que são melhores. E esses alimentos que são melhores são aqueles basicões ali, os clássicos ali. Tubérculos de uma maneira geral, batata, mandioca, batata doce. Os cereais integrais, por exemplo, aveia, arroz, então são carboidratos melhores. O arroz integral,
por ter quantidade maior de micronutriente. Em termos de emagrecimento, o branco, o integral vai dar no mesmo ali, né? O mesmo valor calórico, a mesma quantidade de fibra mais ou menos, só que o integral tem a vantagem de ter mais micronutriente. Então as frutas têm uma quantidade de calorias relativamente baixo. Então ali por volta de 15% de carboidrato ali na maior parte das frutas, até menos. E aí a gente tem outros tubérculos ali, outros carboidratos ali, outros alimentos ricos em carboidratos que são excelentes, como leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, são alimentos que são fonte de carboidrato e tem uma quantidade muito alta de fibra e de proteína. Então a maior parte desses carboidratos que eu mostrei para vocês ali, eles têm 5% de proteína, quando muito 10%. Se você pegar, por exemplo, lentilha, grão de bico, feijão, que são as leguminosas, a gente tem ali 15% ou 20% de proteína e uma concentração muito alta de fibra. Então são alimentos muito bons. Alimentos bons ali. Então, no geral, aqueles alimentos mais naturais, ali, tubérculos, cereais integrais, eles são ótimos porque tendem a ter menos carboidrato, a velocidade de absorção costuma ser mais lenta em boa parte deles e tem muito mais vitaminas, minerais e fibras. Tá? Então, são alimentos mais interessantes para tudo, mesmo para quem quer ganhar massa muscular e principalmente para quem quer perder gordura. Então, sugiro que as pessoas consumam bastante ali desses alimentos. E tem um outro grupo de alimento que é ótimo, que a gente vai falar daqui um pouquinho, que são os vegetais, que eles são carboidratos, só que eles têm uma quantidade muito pequena de carboidrato. Vamos fazer, na prática aqui, entender a diferença ali de carboidratos de absorção lenta, alimentos que têm muito carboidrato, para vocês verem como é que o negócio funciona. Então, eu trouxe aqui 3 alimentos aqui para a gente falar, para a gente comparar: a tapioca, o pão integral e a batata inglesa, tá? A tão demonizada batata inglesa. Então o que a gente sabe? Que a tapioca, que é um farináceo, que é um alimento triturado ali, um pó praticamente, ela tem um índice glicêmico alto. A tapioca é um alimento que tem um índice glicêmico alto. O pão integral, pela presença de fibras dele, de proteína, ele tem um índice glicêmico baixo, ok? Pão integral tem um índice glicêmico baixo. E a nossa querida batata, quando cozida e quente, ela tem um índice glicêmico alto. Por isso que ela é tão demonizada, coitadinha, por ela ter um índice glicêmico alto. Mas eu já mostrei estudos até no Instagram que, dependendo da forma que você prepara a batata, ela não vai ter o índice glicêmico alto. Mas vamos encarar ela como um alimento de índice glicêmico alto. Aí vamos fazer um comparativo. Vamos dizer que eu vou comer 100 gramas de cada um desses alimentos. 100 gramas de tapioca de índice glicêmico alto, tá? Que equivale a umas 4, 5 colheres de sopa, 100 gramas de pão integral, que são umas 4 fatias de pão integral, e 100 gramas de batata, que é uma batata média. Tá? Então, se eu estiver pensando em índice glicêmico, qual que é o melhor alimento? O pão integral. Tá? O pão integral ele é considerado melhor porque ele tem um índice glicêmico mais baixo. Mas eu não posso pensar só no índice glicêmico, eu tenho que pensar também na carga glicêmica e principalmente na quantidade de carboidrato. Então, em 100 gramas de tapioca, eu tenho uma média de 70 a 80 gramas de carboidrato, ok? Em 100 gramas de tapioca. Se eu pegar 100 gramas de pão integral, eu tenho entre 45 e 50 gramas de carboidrato. E aí, quem ganhou? A tapioca com 70, 80 gramas de carboidrato ou o pão integral com 45 e 50? Como eu falei para vocês, o mais importante é a quantidade de carboidrato. Então, o pão integral está com 2 vantagens aqui. Ele tem um índice glicêmico mais baixo, ele tem menos carboidrato. E vamos comparar com a batata. 100 gramas de batata tem 15, 20 gramas de carboidrato contra 45 e 50 contra 70 e 80. Então, se eu estiver pensando em emagrecimento, sem sombra de dúvidas, comer a batata é muito mais emagrecedor do que eu comer uma tapioca ou um pão, simplesmente porque tem uma quantidade mais baixa de carboidrato. E eu como a batata geralmente acompanhado com vegetais, com proteína, todos os outros nutrientes ali, alimentos que acabam retardando o esvaziamento gástrico e fazendo com que as minhas respostas glicêmicas sejam brandas ali quando eu como a batata, ok? E o ponto mais importante para o emagrecimento é a quantidade de carboidrato e não a velocidade que ele é absorvido, ok? E tem um grupo de carboidratos ali que vão fazer um efeito ali muito significativo para o nosso resultado, para a nossa saúde de uma maneira geral, que são os vegetais. Tá? Nesse slidezinho aqui, a gente tem vegetais e frutas. Mas os vegetais, para quem quer emagrecer, eles são vantajosos
mais vantajosos quando comparado às frutas, porque eles têm vitamina, eles têm mineral, eles têm fitoquímico e eles têm pouco carboidrato. A maior parte dos vegetais vai ter ali por volta de 5% de carboidrato ou menos, sendo que alguns têm um pouco mais, tipo cenoura, beterraba, abóbora, ela tem por volta de 10 gramas de carboidrato, mas a maioria dos outros tem 5 gramas ali, ok? E quais são os benefícios? São ricos em vitaminas e minerais e fitoquímicos que vão ajudar muito a nossa saúde de uma maneira geral, controlar todos os nossos processos metabólicos e promovem bastante saciedade por dois mecanismos diferentes, tanto pelo mecanismo mecânico, tá? Ficou até engraçado, né? Pelo aspecto mecânico, ou seja, a fibra ela retarda o esvaziamento gástrico e também aquela fibra quando ela é digerida, eu já falei isso para vocês um pouquinho mais cedo, que ela promove ali, ela aumenta ali a liberação de ácido graxo de cadeia curta, que também vai ajudar a gente no controle da saciedade, porque estimula alguns hormônios gastrointestinais ligados à saciedade. E claro, melhora a função do intestino, e o que o intestino melhor faz a gente ficar muito melhor, ficar com o sistema imunológico melhor, a produção de serotonina é um pouquinho maior, um pouquinho não, muito maior. Enfim, tem um monte de efeito positivo o intestino funcionar bem. Ok? Então, assim, comer as melhores fontes de carboidrato é fácil se a gente come alimentos mais naturais. Alimentos que a gente come mais em feira, né, compra na feira, compra ali em mercadinhos, ao invés de alimentos que a gente compra em prateleira. Então, tem uma frase aí na nutrição que a gente fala bastante, que descascar é melhor do que desembalar. E quando a gente descasca mais e come os alimentos mais in natura, a gente já tem uma série de vantagens ali em termos nutricionais, em termos de qualidade de alimento e de repercussões positivas para a manutenção do peso. Então é interessante que a gente tente nos alimentar de forma mais natural e mais saudável possível. Ok? Para a gente fechar, acho que talvez não vai dar tempo de a gente fazer perguntas e respostas, porque já estamos acabando o nosso horário. Então, conclusão ali, considerações finais ali sobre os carboidratos. Então, o carboidrato é uma fonte importantíssima para a nossa saúde e principalmente para quem pratica exercício, ok? Priorize a qualidade dos carboidratos. Se você prioriza a qualidade dos carboidratos, você tende a comer alimentos com menos carboidrato. Então, se pega os alimentos mais naturais, é uma tendência natural de acontecer isso. Ok? A quantidade ingerida no dia é o fator mais determinante para o eventual acúmulo de gordura e não o tipo de carboidrato. Então, se eu consumo uma dieta com muito carboidrato, eu vou engordar. Ok? Basicamente é isso. E geralmente alimentos mais naturais têm menos carboidrato. E para finalizar, ao priorizar alimentos naturais, integrais e evitar os industrializados, há grande chance de a gente obter bons resultados. Ok? Então, assim, é muito simples a gente fazer escolhas de carboidrato, é pegar aqueles alimentos mais naturais. O problema das pessoas é que acaba querendo comer muito açúcar, querer comer, sei lá, vou fazer um bolinho fit aqui, aí beleza, até coloca menos carboidrato, mas aí enche ele de gordura, então no final das contas não resolve nada. Então, alimentação básica com frutas, tubérculos, cereais integrais, arroz e feijão, numa quantidade moderada, junto com proteína, com alimentação repleta ali de vegetais, isso aí é sucesso absoluto para a saúde, para emagrecimento, até para ganho de massa muscular. Aí, claro, a pessoa tem um foco em ganho de massa muscular, ela vai poder comer um pouco mais de carboidrato do que quem tem o foco em perda de gordura. Ok? A gente pode falar isso um pouquinho mais para frente. Tranquilos? Vou abrir aqui para perguntas, não sei se a gente vai ter os comentários, não sei se a gente tem tempo. Acho que a gente tem ali uns 3 ou 4 minutos. Beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Estou vendo um monte de oi aqui. Aí, ó, alguém falando que come bastante e não engorda. Né? Deve comer bastante carboidratos de qualidade. Ok, meu povo? Vamos fazer o seguinte. Deixe comentários na última postagem que eu fui falando da live. Deixem perguntas lá nesse último post, na verdade, que daí eu posso tentar gravar alguns vídeos depois para sanar algumas dessas perguntas. E, por favor, me dê um feedback se gostaram, se não gostaram. Essa é uma aula um pouquinho mais chata, muito teórica, mas espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor sobre os carboidratos. E não deixem de marcar os amigos lá também,
para eles poderem baixar as aulas que estão disponíveis, as aulas 5 e 6. Quem não assistiu às aulas 5, a aula 5, que eu falei sobre nutrição pré e pós-treino, e não assistiu à aula 6, que eu falei sobre nutrição para hipertrofia, se cadastra lá no meu link que está na descrição do meu perfil, para vocês terem acesso a essas aulas e também ao e-book sobre proteína. Eu fiz um e-book bem bacana sobre proteína. Baixem lá, ok? Então vamos finalizar por hoje. Obrigado aí pela presença de todo mundo que ficou até o final, especialmente. Todo mundo, né? Mas principalmente vocês que ficaram até o final. E próxima terça, 21 horas, estaremos aqui. Um abraço. Fui!